Bom, Renato, tem alguns internautas que mandaram aqui perguntas de naturezas diversas, digamos assim, mas a lei é o tema eleitoral, mas queria colocar de toda forma. Claudino Salles. Gostaria de perguntar ao Renato Rosendo, primeiro, se ele crê na Bíblia como palavra de Deus. Se a resposta for sim, quero saber o que ele pensa em ser a favor de assuntos polêmicos que são condenados por Deus na Bíblia, como abortos, drogas. Se a resposta for não, porque não crê. E tem, na mesma linha, pergunta aqui, Alisson Barbosa, 32 anos, sou católico apostólico romano, moro no bairro da Vila Velha. Minha pergunta ao senhor Renato Rosendo é a seguinte: sei que não misturamos religião com política, mas vários boatos saíram na mídia sobre a religião do senhor Renato. Gostaria de saber sua religião ou se você é verdadeiramente ateu, como divulgado. Gostaria também de saber se ele é a favor do aborto. Deixo claro que votei e voto em Renato Rosendo por acreditar na sua política, em sua clareza e por não se deixar ser fantoche na mão dos empresários que investem nas campanhas. Tá bom. Olha, eu tenho uma preocupação muito grande, sobretudo com essa sociedade brasileira que se forma a partir dos anos 90, em especial da presença do tema religião e igreja na definição política das pessoas, né? Acho que um próprio internauta que faz a pergunta, ele diz assim, é melhor não misturar religião e política, mas acaba também levando para esse tema. Eu não pratico religião alguma, né? Acho que há, obviamente, uma dimensão transcendente, eu não me furto a falar sobre isso, mas eu não pratico religião alguma. A nossa defesa de temas ditos polêmicos é em relação das nossas convicções sobre a própria política e os direitos que nós devemos ter na sociedade brasileira. Em relação ao aborto, nós não somos favoráveis à ampliação e à multiplicação do número de abortamentos que são feitos, né? Então, dito, nós não queremos que um número maior de abortos seja feito no Brasil. Exatamente por isso que nós defendemos a legalização e a despenalização. Nós defendemos educação sexual, nós defendemos planejamento familiar, acesso a métodos contraceptivos. Portanto, para nós é muito importante, que, inclusive que o internauta, sobretudo aqueles que estão, né, que dirigiram, que deixaram de votar na gente em razão desse tema, ele lembra que esse tema não era um tema, digamos assim, que a legalização do aborto não seria definido em esfera municipal, mas em nenhum momento eu me furtei a falar sobre isso. Também convido você para ler o nosso programa do pessoal, que ele fala tudo isso que eu acabei de falar: educação sexual, planejamento familiar, métodos contraceptivos e a despenalização, a legalização do abortamento, exatamente para que um número tão grande de abortamentos clandestinos, em situações absolutamente, né, inseguras, clandestinas, que levam a um elevado nível de mortalidade materna, continue acontecendo no Brasil. Veja aí, internauta, você aí que está nos assistindo, veja o caso do Uruguai. O Uruguai conseguiu reduzir a mortalidade materna por abortamento após a despenalização. Mas não podemos tratar desse tema no âmbito da política criminal, mas sobretudo na política de saúde pública. Em relação à política de drogas, ao casamento de pessoas do mesmo sexo, é a mesma coisa. Nós defendemos o casamento igualitário porque nós entendemos que é necessário que o Estado reconheça as diferentes formas de afeto, de amar. Não tem por que a Constituição não permitir que pessoas que desenvolvem afeto e que são do mesmo sexo, elas não tenham esse reconhecimento legal na esfera do Estado. Por que o Estado vai dizer que uma pessoa ou outra? Se a sua religião não permite, ok, nós respeitamos, eu defendo, né, intransigentemente a liberdade de crença, a liberdade de credo de todas as crenças e de todos os credos. É necessário que quem, sobretudo, faz essa defesa de questões morais, digamos assim, ela também se abra para a defesa dos credos distintos dos seus, porque há uma intolerância religiosa crescendo na sociedade brasileira e eu tenho alertado a isso. Nós somos contra qualquer forma de intolerância religiosa. Uma sociedade de direitos é uma sociedade que é boa para homossexuais e heterossexuais, para pessoas religiosas e não religiosas, para pessoas negras, para pessoas brancas, para pessoas com deficiência ou sem deficiência. O que nós queremos é uma sociedade de iguais, né, respeitada a diversidade. Portanto, nós não podemos fazer com que o Estado ele seja um agente de mais segregação, de homofobia, de racismo, de intolerância. Portanto, para nós é fundamental, né, ampliar a esfera de direitos, a defesa dos direitos humanos, do direito à liberdade de expressão, da liberdade de credo, da liberdade de associação, da liberdade também das pessoas poderem casar sendo do mesmo sexo. Portanto, para nós é muito importante isso. E eu não me furto a fazer esse debate, eu queria chamar essas pessoas que pensam, inclusive, diferentemente de nós, para que elas debatessem conosco com tranquilidade, com serenidade. E é muito importante que a gente não possa virar uma teocracia. A sociedade brasileira não pode, né, ver o Estado, sobretudo, reproduzindo, né, determinadas crenças de determinadas religiões. Eu defendo o Estado laico e a democracia. Obrigado, Renato Rosendo. Este foi o especial Eleições 2012, direto da redação aqui do Povo, com produção de Emanuel Montenegro, editor executivo Michel Victor,
Edição de imagens Gutenberg Figueiredo e direção-geral de jornalismo de Arlen Medina Neri. Chegamos ao fim, até o próximo e obrigado, Renato. Não, eu que agradeço, mais uma vez eu queria agradecer ao Fortalezense por ter feito essa campanha tão bonita conosco.